De vez em quando causa estardalhaço e algumas pessoas ganham muito espaço na mídia esquerdista, dizendo que se arrependeram de terem participado de uma igreja, de participarem de uma denominação religiosa. Eu poderia dizer que talvez o grande equívoco delas fosse exatamente que elas estivessem atrás de uma denominação religiosa e não especificamente atrás de Deus, mas também aí seria simplismo. Na verdade, quando a esquerda, de um modo geral, abre espaço para pessoas que se arrependem, deixam de seguir a igreja, observem que essas pessoas, elas são insensadas, sem perceberem que no momento seguinte elas serão jogadas na lata de lixo pela própria mídia. Isso é frequente, de vez em quando acontece. Então as pessoas dizem que estão arrependidas, que a igreja não é nada disso, que a igreja lhes fez mal. Mas não é a igreja que lhes fez mal. O que lhes fez mal é que a doutrina da igreja, da fé, a doutrina da Bíblia, ela impõe certos parâmetros, certos fatores de conduta. E no mundo do show business, por exemplo, o ideal é a vulgaridade, é a promiscuidade. E é difícil que um cantor gospel, uma cantora gospel comprometida se insira nesse tipo de gente. Então, as pessoas aproveitam a mídia que a esquerda lhes proporciona para atacarem a fé. Ainda que essa fé tenha aberto a porta para essas pessoas em muitos espaços esses aos quais elas não acederiam se não fosse o suposto comprometimento que elas tinham com a palavra de Deus. Eu não tipifico, não digo isso em relação a A, B, C ou D. Não estou falando especificamente de uma pessoa, de um artista, mas isso costuma acontecer. Isso costuma acontecer porque alguém convence esse artista que, olha, sabe, você vai ter mais liberdade abandonando a sua fé. Lembre sempre o seguinte: o caminho do demônio, o caminho que o diabo lhe propõe, o caminho do pecado, ele não tem obstáculos, ele não tem parâmetros, ele não tem limites. Você pode fazer o que quiser. Ah, estou a fim de transar com uma mulher. Vai lá, você sendo mulher, vai lá, é normal. Mas não é só você transar, você tem que falar, você tem que se expor, você tem que escancarar. Ah, mas isso aqui na minha igreja não permitiu. Então observem que as pessoas querem exatamente o caminho da facilidade que apenas o caminho do pecado possibilita. Apenas e tão somente o caminho do pecado é um caminho sem regras, sem referências e sem parâmetros. Aí a pessoa pode ser qualquer coisa. Se ela quiser ser drogada, ela pode. Se ela quiser ser vulgar, pode. Se ela quiser ser promíscua, pode. Não tem problema. Essa é a sedução que o diabo arma para as pessoas. Mas eu volto a dizer, esse sucesso momentâneo, ele é sucesso com prazo de validade. Essas pessoas que abandonam, por exemplo, uma denominação religiosa para viverem uma vida de pecado, elas têm um tempo limitado. Lá no passado, no começo dos anos 2000, quando um artista, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando um artista entrava em decadência, ele
evangélico, gospel, em busca de sucesso. E realmente conseguiam sucesso. Mas depois, quando viam que isso era preciso ter comprometimento com a fé, as pessoas acabavam abandonando. São muitos os artistas. Depois, nos anos 2000, 2010, por aí, passou a ser um aspecto facilitador do sucesso. Você, por exemplo, se for mulher, virar lésbica. Você que se estava casada com um homem, você passa a viver com uma mulher, enfim. Mas isso tudo tem um prazo de validade. Só não tem prazo de validade, meus amigos, a verdadeira fé. Então, esses artistas que abandonam, entre aspas, a fé em busca do sucesso na promiscuidade, eles já estavam com esse intuito quando estavam no campo da fé. Então eu não me preocupo, eu dou risada quando eu escuto, quando eu leio matérias dizendo: ah, a minha igreja era um saco, eu não podia fazer nada, eu queria transar com uma mulher e eu não podia, eu queria fumar meu baseado e não podia. Calma, calma. Vá para o caminho da facilidade, vá para o caminho que o diabo te oferece. Mas saiba que esse caminho tem um preço. Se você aprendeu alguma coisinha sobre a fé, você sabe qual é o preço que você irá pagar. O sucesso negociado com o diabo tem como preço básico, preste bem atenção, o sucesso negociado com o diabo tem como preço a sua alma a arder no fogo do inferno para todo sempre. A opção é de cada um. Enfim, é o livre-arbítrio ao seu extremo. Mas lembre-se, o caminho fácil do sucesso, só o caminho do pecado te oferece. O caminho de Cristo é um caminho de quem está disposto a seguir a palavra. E a palavra não admite certas licenciosidades. Na verdade, a palavra define a vida da pessoa.